A gente vai para o próximo tema, que a gente vai englobar 3 coisas numa só. Um tema que Atos queria levantar sobre a importância das negociações com a Liga, mas eu não sei se vocês queriam também trazer a história desse dinheiro do Boa, que todo mundo está dizendo que o Náutico ganhou, mas está indo para a RJ. Tu chegou a ver isso direitinho, Atos? Não, isso aí é o seguinte, isso aí foi Joase, tá? Jogador do Náutico que o Boa Esporte contratou e o Náutico tinha contrato com o jogador e, enfim, o Boa Esporte levou o jogador e não deu nenhuma compensação financeira, não acertou nada com o Náutico e isso ficou na justiça durante anos, tá? O Náutico ganhou a causa, tá? O Boa Esporte teve que pagar 1,2 milhões ao Náutico. O dinheiro já está ajuizado, de alguma forma lá a justiça aprisionou o dinheiro, né, do Boa Esporte, alguma verba que o Boa Esporte tinha para receber, não sei. Mas enfim, o dinheiro está ajuizado. Então, porque eu vi muita gente reagindo da seguinte forma: ah, beleza, ganhou, mas o Boa Esporte vai pagar quando? Sei nem se o Boa Esporte é um time profissional, mas o dinheiro está em juízo, gente. Então, essa parte do Boa Esporte ter que pagar ou não, esqueça. O dinheiro já está garantido. O que é que o Náutico fez? No primeiro momento, o Náutico entrou com um pedido da liberação do dinheiro, né? Só que o Náutico está em RJ. E essas questões de receita, de dinheiro que entra no Náutico, tem que pedir a liberação do juiz da RJ. E o Náutico já entrou com esse pedido, tá? Alegando salários atrasados. Que o Náutico precisa para continuar no seu funcionamento, para poder honrar os salários. Fez esse pedido para poder utilizar o dinheiro, tá? Eu acho, pela que eu costumo ver de pedidos dessa natureza e decisões de juízes, que eles vão liberar esse dinheiro para o Náutico utilizar para o pagamento de salários. Porque salário tem prioridade, gente. A gente fala às vezes assim, o Náutico tem que prezar a RJ, com certeza absoluta. Inclusive, a gente vai falar isso daqui a pouquinho, quando a gente falar do dia da Liga. Dívida tem muita prioridade. Mas vou dizer uma que a dívida não tem. Salário. Não tem nada mais prioritário do que salário. Pô. Ainda mais de quem recebe pouco. Eu não tenho o conhecimento de como está, de fato, essa pendência do Náutico com salários atrasados, se tem funcionários também nessa situação, quanto tempo se tem pessoas que trabalham no Náutico que ganham pouco, que também estão atrasados. Não tenho essa informação, mas se tiver um absurdo, tá? Não pode deixar pessoas que ganham pouco desassistidas, mas jogadores a gente sabe que já está com 2 meses de salário atrasado. E aí o Náutico fez esse pedido e eu acho que vai liberar. O que vai dar um fôlego muito grande. Porque o Náutico resolvendo esse problema de salário atrasado, Renato, o Náutico abre outras oportunidades para poder continuar avançando no planejamento. Por exemplo, Carlinhos. Todo mundo sabe que o Noroeste quer uma compensação financeira para o Carlinhos. Independente do valor que seja, é quase que imoral que o Náutico pague alguma coisa ao Noroeste enquanto está devendo salário. Não faz nenhum sentido isso. Você tem lá, vou dar um cenário hipotético, tá, gente? Não estou dizendo que isso está acontecendo, só um cenário hipotético. O segurança, o porteiro, a cozinheira está com o salário atrasado e fica sabendo que o Náutico, sei lá, enviou 300 mil para o Noroeste, qual o sentido que isso faz? Então, se o Náutico saldar esses atrasos, essas pendências salariais, isso vai fazer o Náutico avançar em outros sentidos, como na montagem do elenco no mercado. João, 2,5 milhões de reais para uma folha. O que é que tu acha? Acho, assim, primeiro que é o maior valor de folha que eu já ouvi, assim. Talvez 2013 pode ter chegado perto, não sei, mas é um valor dos dias atuais, né? Assim, acho que o Náutico não está acostumado a fazer um pagamento desse montante de folha. Então, acho que isso é bom destacar. Mas eu acho uma folha condizente para início de ano.
para aquele objetivo que eu falei na contratação de Júnior Todinho, Renato. Eu acho que se você quiser 2,5 milhões para começando o ano, obviamente que o Náutico deve adicionar uma quantia aí nesses 2,5 milhões, porque o time nunca começa, nunca termina com uma folha que foi alçada no começo. Sempre tem acréscimo. Então, eu acho que você pensando nesse meio de tabela e você fazendo as contratações corretas, o perfil de contratação correto com esse valor de folha, eu acho que você consegue fazer ali a Série B sem sustos, sabe? Você consegue finalizar ali a competição sem sustos, até podendo brigar por alguma coisa, dependendo de como o campeonato ande. Agora, é importante linkar esse valor de folha sempre com qualidade de contratação. O Paysandu tem folha parecida. O Paysandu tem uma folha que é mais ou menos isso aí e caiu em 20º. Praticamente não disputou a competição em momentos assim, sei lá, por 20 rodadas aí dessa Série B, o Paysandu não estava competindo. Então, tem que se ligar. É um bom valor para início de ano. Agora, se as coisas desandarem em contratação, se errar perfil, se errar nome, coisas que eu tô confiante que não vai acontecer, as coisas também podem acabar dando ruim. Esse valor aí é o valor que o Náutico pode assumir agora. Não tem como traçar mais do que isso, porque não tem receita, pô. Tanto é que. É aí, Atos, inclusive, que chega exatamente o ponto que você quer abordar sobre a importância dessa negociação da Liga e a aplicação do dinheiro, né? Veja, isso aí é um assunto bem complexo, tá? Sim. Bem complexo, porque, cara, tem tantas camadas esse negócio da negociação da Liga. Teve uma coisa que, não que eu achei positiva, mas pelo menos foi o primeiro passo. Em recentes entrevistas, Becker tá fazendo mais podcast que a gente, né? Toda dia sim, dia não, ele tá em um. E, obviamente, que a gente tem que escutar todos, né? Só não escutei o de Alexandre Nunes Melo, porque eu não aguento escutar 5 segundos de Alexandre Nunes Melo falando. Cria essa antipatia, assim. É muita prepotência. Pelo amor de Deus, eu não aguento nem ouvir a voz de Alexandre. Hoje o Aí, menino tá esse daí. mesmo, viu? Não, veja, tô sendo sincero, pô. Não consigo, pô. Alexandre, ele abre a boca e. Meu Deus do céu. Ele corrige tudo que é falado. Eu escutei e foi bom. Sim. Não foi, não. Não foi. Está se tornando um bom programa. Renato, João, olha teu corte de cabelo, pô. Tu lá tem gosto de alguma coisa, pô. Eu não confio no teu gosto, não. Não, Alexandre de Mello não tem como. Veja, os convidados dele, tudo ok, tá? Inclusive, eu cheguei a pensar em pedir para alguém editar, para cortar todas as partes que Alexandre estivesse falando. Aí talvez eu tivesse assistido. Mas o fato de ter ele no programa é a parte ruim. Mas todos os outros programas que Becker fez eu acabei assistindo. O de Carlos Eduardo, por exemplo, estava muito bom. E teve um desses aí, não vou lembrar qual, que ele falou que teve 2 reuniões com a Liga. Isso é um primeiro passo, pelo menos para que a Liga tenha interesse, tá? Porque imagina o Náutico ficar falando sobre Liga, o torcedor ficar falando sobre Liga e a Liga não tá nem aí. Isso seria um problema. Então, ter esse interesse da Liga já é um primeiro passo. Mas, passado dessa camada, vamos para uma segunda camada. O valor. Qual é um valor justo para o Náutico? Lá atrás ofereceram 8 milhões. O que era para o Náutico ter dado parte na polícia, meu amigo. Ou então em órgãos superiores. Ter acionado a ONU, a comissão lá de Haia, porque assim, foi um crime oferecer 8 milhões e assim, infelizmente na época eu acho que eu não tinha os elementos suficientes para poder entender aquilo. Não lembro, eu acho que de alguma maneira eu achava bom aquele dinheiro. Não vou lembrar exatamente qual era o meu posicionamento, mas eu confesso que na época eu tinha uma visão limitada do assunto. E até porque foi vendido um peixe para a gente, não só para a gente, tá? Para os clubes no geral, que nunca se mostrou, né? A Liga, no primeiro momento, era para ser a organizadora dos campeonatos da Série A e da Série B.
Isso já ficou para trás há muito tempo. Eles nem cogitam a possibilidade de organizar o campeonato. Virou um bloco estritamente financeiro. Virou quase que um atravessador financeiro. Eles pegam as cotas e negociam com as TV. Meio que não mudou muita coisa, não, tá? Prometeram muito e entregaram muito pouco. Então, a gente vai ter que ver qual vai ser o valor. Lá atrás, 8 milhões. Um absurdo. E agora? Quanto vai oferecer? O CRB recebeu na monta de 40 milhões, 40 e poucos milhões. A Chapecoense, que eu acho que é o limite que a gente pode entrar aqui no debate, porque a Chapecoense é um... Eu não consigo julgar a Chapecoense como um clube maior que o Náutico, tá? A Chapecoense ganhou... Porque não é. Porque não é, exatamente. Mas para a Liga parece que é. E É muito porque, maior. veja, me perdoe a Jogou questão Série da A. Copa Sul-Americana. Eu sei que teve toda a tragédia, mas não é. Mas é porque, assim, a Liga, eles fazem um parâmetro de participação recente também na Série A, né? A Chape, nesses últimos anos, se você pegar os últimos 10 anos, tem uma presença muito maior em Série A do que o Náutico. Então, você pensando nesse comercial aí, talvez faça sentido, se tiver um peso maior, você ter participado recentemente, você oferecer um valor maior. Veja, a Chapecoense ela foi colocada na casa dos 80 milhões. E na época o Náutico 8, né? Então, para a Liga, pesando muito a questão das divisões que os times estavam, o que é um absurdo, colocou a Chapecoense 10 vezes, valendo 10 vezes mais do que o Náutico. Então, vamos colocar aqui como o teto do que o Náutico poderia almejar, esses 80 da Chapecoense. Eu acho que é um debate bom. A gente bota a Chapecoense como limite, 80, bota um CRB como um piso, 40, 40 e pouco. Então, talvez o debate esteja entre 40 e 80 milhões. Veja, eu estou dizendo assim, que é um debate minimamente honesto. Mas eu não tenho a perspectiva que vão oferecer nessa faixa, não, tá? Eu não duvido se vier um valor menor do que esse, bem menor. Então, já vou logo dizendo, um valor menor do que esse do CRB, eu nem sento na mesa. E eu serei extremamente crítico aqui se o Náutico entrar em debate para querer aceitar. Ah, porque esse valor é importante para o Náutico agora, a gente com 20 milhões, a gente vai fazer X, a gente vai fazer assado. Esqueça, meu amigo. Esqueça. Porque eu também vi belos argumentos que com 8 milhões era bom naquela época e hoje a gente tem certeza que não é. Isso é a venda dos direitos para os próximos 50 anos. A gente não vai estar nem vivo aqui. Renato com certeza não, né? Com esse bigode aí dele, pelo amor de Deus, ele não sobrevive muito tempo, não. 50 anos? Peraí, Renato. Tu não quer estar aqui daqui a 50 anos, não, né, Renato? Eu acho que eu quero isso, velho. Eu quero estar nos aflitos, já virar. Velho? Sendo arena e tal. Com 80 e poucos anos, Renato. Com 88 anos. Pô. Imagina eu fazendo Timbucast com 80 anos, hein? Não. Não faça isso com a humanidade, não. Será que o Timbucast vai existir com 80 anos? Envelhecer mal. Vai. Se o Timbucast... Tipo Se o Timbucast existir daqui a 80 anos, Renato vai dizer: vamos lembrar de Ato Rio do que há 35 anos atrás nos deixou. Mas vamos lá. Então, eu acho que esse valor, se entrar entre 40 e 80, eu acho que dá para pelo menos tentar se debater. Abaixo que isso, esqueça. Não vou nem cogitar essa possibilidade. Não venha dizer que... Fala, João. Não, só porque entrou um novo aí um time na jogada, né, que eu acho que deu uma mudada em como esses valores vão ser vistos, Atos. Porque recentemente o Atlético Mineiro fez a troca da liga, né? Ele saiu da Libra e foi para a LFF, assinou, e aí ele vai vender também os direitos. Só que aí o Atlético Mineiro ele vai vender apenas 10% desses direitos. E o valor não tem um valor oficial, mas você pega as matérias, o UOL, em alguns portais que noticiaram essa troca da Liga, falam em 100 milhões para o Atlético Mineiro para esses 10%. Então, assim, talvez seja um novo modelo de negociação. Não sei se foi uma escolha do Atlético
negociar 10, ou se esse está sendo a opção, que na primeira leva foram 20%. Então, assim, a gente vai ter que ver a questão do percentual, que é para, beleza, ofereceram 20. Não, 20 não. Só que às vezes esse 20, se você colocar o percentual, obviamente vai ser praticamente ali a mesma coisa que o CRB acabou vendendo na ocasião. Então, tem essa questão aí do percentual que está sendo vendido. João, vê só, João. Quando se iniciou essas vendas, uma questão de informação para a galera, tá? Que até o candidato a presidente do Náutico, pelo jeito, não sabia disso. Só quem está negociando as cotas é a LFU, tá, gente? A Libra não está negociando cota. Então não adianta você achar que, não, podemos receber propostas das duas ligas. Não. Quer dizer, para entrar na Libra, você pode até entrar, mas não tem venda de cotas para os próximos 50 anos. Só a LFU que está fazendo isso. Se a Libra vai começar a fazer, não sei, mas se desenhou da Libra fazer no início, mas até hoje não fez. Tanto esse caso do Atlético Mineiro que o João está citando, que o Atlético Mineiro não tinha venda de cotas, saiu da Libra, foi para a LFU e está fazendo a venda de cotas agora. No primeiro momento, se falava em 20%. Chegou a ser negociado 20% com muitos clubes. Mas muitos desses clubes diminuíram esse valor. Alguns para 15%, outros para 10%. E ninguém me tira da cabeça que a maioria dos casos, a diminuição desse valor foi porque viu que não se trata desse negócio todo. Não é um bom negócio. Tem, de um lado, a necessidade de você se capitalizar, que qualquer clube do Brasil hoje, tirando Flamengo e Palmeiras, mas qualquer clube do Brasil hoje precisa de dinheiro, para qualquer motivo que seja, para poder torrar no futebol, para poder pagar alguma dívida atrasada, para poder investir em alguma coisa no seu CT, investir no seu estádio. Todo mundo precisa de dinheiro. Então, essa necessidade faz você olhar para essa oportunidade entre aspas. Mas, pelo outro lado, é um dinheiro muito caro, gente. Muito caro. A gente está falando de um adiantamento de 50 anos de parte das cotas, pô. 50 anos. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um exercício aqui. 40 milhões, que é mais ou menos o valor do CRB. Se o Náutico aceita 40 milhões por 20%, vamos colocar 20% porque o CRB foi 20% também. Se o Náutico aceitasse 40 milhões por 20%, imagine que no primeiro ano o Náutico subisse para a Série A. O Náutico ia ter uma cota de entre 80 e 100 milhões. 20% de entre 80 e 100 milhões de uma Série A já dá 20 milhões. Pô. O Náutico ia vender 50 anos por 40, aonde no primeiro ano você já ia ter 20. Perceba que é um dinheiro caro. É um dinheiro que os juros dessa monta consome o valor, cara. Tudo bem, tem que trazer a valor presente. Eu sei de tudo isso. Mas a gente tem que fazer os cálculos, pô. Eu percebo que a gente fica falando muito em cifras e ninguém senta para fazer os cálculos para poder saber se de fato é um bom negócio. E aí a gente vai para uma terceira camada, se você me permite, Renato. Sim. Primeira camada, saber se a Liga está falando com a gente. Segundo o Becker, tá. Segunda camada, o valor vale a pena ou não? E vem para a terceira camada, como gastar esse dinheiro? Em recente entrevista também, Becker falou de 3 pilares para ser usado esse dinheiro. Ele falou em dívida, falou em estruturação do clube e falou sobre futebol. Eu concordo. Porém, eu acho que a maior parte tem que ser para dívida. O grosso tem que ser para dívida. Pela natureza da receita e pela quantia. Eu aqui já fui muito crítico de algumas decisões, até do Conselho, de qualquer valor que pode ser destinado ao futebol, o Conselho arruma um outro destino para o valor. Mas geralmente eram valores muito baixos. Por exemplo, a tal polêmica do dinheiro do Matheus é 1 milhão, pô, 1 milhão e pouco.
Isso é troco de pão. Não tem para que ficar fazendo esse escarcéu por causa de 1 milhão e pouco. Não vai ser 1 milhão e pouco que vai pagar toda a dívida do Náutico. Não vai ser 1 milhão e pouco que vai mudar o patamar do CT do Náutico. Na verdade, o Náutico na Série C, 1 milhão e pouco, talvez ajudasse mais na Série C. O melhor destino talvez fosse o futebol. Agora, quando a gente está falando na casa das dezenas de milhões e da natureza dessa receita ser um adiantamento de parte da sua cota pelos próximos 50 anos, eu acho que para poder esse dinheiro fazer sentido, para que os juros não consuma todo o poder monetário desse dinheiro, a melhor forma de você usar é com dívida. Porque o pagamento de dívida também prevê abatimento de juros. E é óbvio, gente, que se o Náutico ele resolve a sua dívida de RJ, que está sendo resolvida através do dinheiro da Arena, mas que se com essa quantia da Liga você resolve a sua dívida fiscal, o Náutico vira outro clube. Não só para gerir, como também até para receber de fato boas propostas de SAF. Porque hoje o Náutico só recebe proposta, me desculpa o palavreado, meio vagabunda. E para poder receber boas propostas, você tem que estar com suas dívidas sanadas. Talvez os dinheiro da Liga seja uma maneira do Náutico saldar suas dívidas. Não saldar é exagero, mas equalizar. Deixar ela bem fracionada, bem parcelada e controlada. Eu acho que tem que ter um equilíbrio aí muito grande entre dívida e estruturação. Eu acho que esse dinheiro também ele tem que ser usado para o Náutico conseguir ter receita recorrente com venda de jogador. Eu acho que você pegando nessa casa aí de dezenas de milhões, obviamente a dívida é extremamente relevante, o assunto precisa ser equalizado, precisa ter o plano de negociação, só que o Náutico, beleza, vai pagar a dívida. Se o Náutico continuar com o equipamento que tem, se o Náutico continuar tendo a forma de gerir clube, base, que o Náutico teve nos últimos, sei lá, 10 anos, 20 anos, o Náutico não vai criar receita recorrente. Então, o Náutico precisa se colocar nesse patamar aí também. E eu acho que esse dinheiro é uma oportunidade gigantesca de você ter um CT, tanto para a base quanto para o profissional, condizente com o futebol atual. E aí, a partir disso, você consegue ter vendas de jogadores. A gente tem aqui, eu acho que a parte positiva, você não tem que ter vergonha nenhuma de olhar para o lado e olhar para o rival. Você vê o que o Sport fez. O Sport teve um processo de reestruturação de CT, de patrimônio, de base, que está rendendo muitos frutos. E eu acho que isso deveria ser olhado também para o Náutico, para o que é bom, velho, tem que copiar realmente. Copiar, assim, obviamente você não copia um modelo pronto e traz para o seu clube, você tem que criar o seu modelo, mas copiar no sentido da execução de uma ideia. E eu acho que esse dinheiro de liga ele tem que ser utilizado para isso também. Eu acho que tem que haver realmente um equilíbrio muito grande entre essas duas pastas. Eu acho que futebol nesse momento é o menos importante, sabe? Tipo, eu não acho que o Náutico tem que pegar o dinheiro da liga para comprar um jogador. Eu acho isso meio loucura. Mas investimento em estrutura que vai durar aí, sei lá, mais 5, 10 anos e vai te trazer venda, vai te trazer frutos e pagamento da dívida, eu acho que esses dois pilares aí tem que ser os mais abastados por esse valor. Ok, senhores. Acho que deu para fechar bem em relação a esse assunto, né? Vamos. Só um minutinho, assim, Renato. Por favor. Cara, Sérgio, assim, o Retrô, ele não vende em profissional, mas o Retrô tem uns 100 atletas em todos os times que você imaginar do Brasil. Já passa de 200, já passa de 200, João. O Retrô, ele não tem a estratégia dele de base, não é levar para o profissional e fazer uma venda gigantesca. Eles saem distribuindo esses jogadores antes deles chegarem no profissional. Isso é uma estratégia do Retrô.
E assim, falar que isso não dá certo, tá muito equivocado, porque o que o Retrô tem de jogador no Palmeiras, em todos os times do Brasil, que uma 20, hora 20 vai jogadores vender. no Palmeiras. 20 jogadores no Palmeiras. O Sérgio falou aqui, todo respeito, Sérgio, mas você não conhece o que é feito no Retrô. A estratégia do Retrô é outra, é uma estratégia de médio e longo prazo. Eles não estão preocupados em vender jogador agora, barato. Eles estão preocupados em, daqui a pouco, explodir um menino no Palmeiras e E receber eles mais têm ou menos como... 50%. Exatamente. Como foi? Qual foi aquele... Foi o Guarani, não foi? Agora recente, com o Richard Foi o Rios, não Guarani foi? com o Richard Rios. Ganhou 20 e poucos milhões. Exato. O Retrô tem 20 jogadores no Palmeiras, Sérgio. 20 jogadores no Palmeiras. Veja, a maior base do Brasil, a melhor base do Brasil, o Retrô tem 20 jogadores no Palmeiras. Tem jogador no Flamengo. É um outro tipo de estratégia. Inclusive, o Náutico precisa olhar para sua base, além da questão da estruturação, e entender qual modelo de negócio o Náutico precisa fazer. Porque o Náutico não tem isso definido. O Náutico tem medo, na verdade, de definir o modelo de negócio que ele quer fazer, porque o Náutico hoje, ele olha para qualquer jogador que se destaque no sub-20, primeiro que tem um passo anterior, tá? Desculpa, mas só um parênteses. Tem um passo anterior que é você ter a segurança jurídica de que o jogador fique no Náutico através de contrato, que era um problema histórico do Náutico. Quando o Nelson entrou na base, isso melhorou muito, mas agora recente, um jogador também deixou o Náutico de forma fácil assim para o Inter. Então, o Náutico primeiro tem que ter a segurança jurídica, para depois tomar a decisão. O que a gente quer fazer com nossos jogadores? A gente pode fazer um pouco do que o Retrô faz. Colocar jogadores desde os 16, 17, 18 anos, fazer uma parceria, colocar jogadores em outras bases, para que eles recebam um outro tipo tem um outro tipo de performance, porque não tem como comparar, tá? A base do Náutico com a base do Palmeiras. Não tem como você comparar. Eu vejo que o Náutico hoje ele tem medo de fazer isso. Ele olha para um jogador e diz: esse jogador tem que despontar aqui, ele tem que jogar pelo Náutico no profissional, para depois a gente pensar em vender ele. Só que o Náutico nem tem um plano estratégico para usar esse jogador no profissional, para desenvolver esse jogador, para dar minutagem para esse jogador. Veja o que a gente fez com o Leandro Cauã. Leandro Cauã é um jogador que chama atenção aonde ele joga. A gente cobriu aqui a Copa Atlântico. Porra, um dos melhores jogadores da Copa Atlântico era Leandro Cauã. Unanimidade, qualquer um que tivesse ali, dirigente, empresário, olheiro, todo mundo que mexe com futebol, pessoa que trabalha com scout, babava em cima de Leandro Cauã. E a gente não conseguiu, estando na Série C, disputando campeonatos regionais, como Pernambucano e Copa do Nordeste, a gente não conseguiu ter Leandro Cauã no elenco e ele receber minutagem em alguns jogos. O Náutico chegou a jogar com as reservas da Juazeirense. Será que Leandro Cauã não pode jogar um jogo desse? A gente colocou Léo Mago em jogos da Série C. O Náutico jogou contra a Ponte Preta, a campeã da Série C, com Léo Mago no ataque, gente. Isso é falta de planejamento, porra. Isso é falta de ter um caminho traçado para que o jogador receba essa minutagem e essa oportunidade no time principal do Náutico. O Náutico não faz isso, pô. Então, todos os pontos que o João colocou sobre a estrutura, eu concordo, não vou tirar uma vírgula. Mas precisa entender também o modelo do negócio e o planejamento para a utilização desses jogadores.